Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema A importância do nome de Deus em cada época. Através deste tema, vamos encontrar a razão pela qual Deus nos deu um nome diferente como o seu em cada época, isto é, na época do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, Deus nos fez saber que há os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito que há o nome do Pai e outro nome que foi usado como o nome do Filho, e também um outro nome, o nome do Espírito Santo, que seria usado na época do Espírito Santo. Por que nos referimos a nomes? Para que possam compreender isto, deixem-me dar um exemplo. Entre muitos livros médicos usados no Oriente, há um livro famoso chamado Dongyibogam. Vocês já devem ter ouvido falar desse livro. O livro explica a eficácia de várias ervas medicinais. Entre elas, há uma explicação sobre o gengibre. Está escrito: o gengibre remove a fleuma, acalma a energia interna, para o vômito, cura resfriado e furúnculos, e diminui o colesterol. Como não havia o termo colesterol antigamente, eu penso que esse termo foi adicionado nos dias atuais. Ainda assim, o gengibre remove a fleuma, acalma a energia interna, para o vômito e cura resfriado e furúnculos. Se os médicos orientais lerem o conteúdo deste livro, que remédio eles irão, indispensavelmente, prescrever aos pacientes? Com tais sintomas, eles devem prescrever gengibre a eles. Na Bíblia também, há uma prescrição efetiva para curar as almas. Isso é, o nome de Deus. Por esta razão, Deus enfatizou tanto o nome. Se Deus não usa o seu nome, Ele não é Deus? Sim, Ele é. Então, por que Deus nos deu o seu nome? A razão pela qual Deus usou o seu nome é porque há uma grande promessa nele. Através do seu nome, Deus sara por completo os sintomas espirituais e os cura. Foi por isso que Deus nos concedeu o seu nome, tanto na época do Pai, quanto na época do Filho, e na época do Espírito Santo. Também, Deus veio com o seu nome e está guiando a humanidade para a salvação. Então, quando as pessoas chamam o nome de Deus nas respectivas épocas, que eficácia acontece com as pessoas? Efetua o perdão dos pecados. Efetua a salvação. Além disso, efetua a vida eterna. Se olharmos para a eficácia desses sintomas espirituais, isso prova suficientemente o quão importante é o nome de Deus para nós. Qual era o nome na época do Pai? O nome Jeová. Este guiou todas as obras prometidas de Deus. E na época do Filho? O nome Jesus. Este produziu todas as coisas, o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. O mesmo ocorre na época do Espírito Santo. Na época do Espírito Santo, o novo nome Ansanhon e o nome da Mãe Celestial Nova Jerusalém capacitam todos os filhos de Sião a receber a vida eterna, o perdão dos pecados e a salvação eterna. Então, em cada época, Satanás fez todos os esforços para que o nome de Deus não pudesse ser conhecido e chamado pelos lábios da humanidade. Satanás caluniou, interrompeu e impediu as pessoas de falarem no nome de Deus. Satanás está destinado a fazer um papel de tentar derrubar a autoridade e o poder do nome de Deus, desde a criação até o fim do mundo. Pelo contrário, nós que cremos em Deus, devemos depender do nome de Deus
e sempre invocar o nome dele. Como o Dom Ibogam registrou que o gengibre remove a fleuma para o vômito e cura resfriado e furúnculos, os médicos prescrevem gengibre para pessoas com esses sintomas. Da mesma forma, o que deve ser prescrito? Aqueles que precisam do perdão dos pecados, aqueles que precisam de salvação, da vida eterna e do reino dos céus? A eles deve ser prescrito o nome de Deus. Devemos divulgar esse nome com confiança. Nós devemos sempre cantar louvores a esse nome. E se não nos orgulharmos desse nome, sem saber do seu efeito, embora o tenhamos? E se não usarmos esse nome, embora haja pacientes que precisem desse nome? Nós nunca devemos cometer tal tolice de hesitarmos em usar esse nome. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 23. O livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 23. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás sobre ele, sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer, o quê? Celebrar a memória do meu nome, virei a ti, e o que fará? Te abençoarei. Onde quer que a bênção de Deus seja necessária, o nome de Deus é necessário. Onde quer que o nome de Deus seja celebrado, onde quer que o nome de Deus seja louvado, Deus virá a eles e abençoará a todos. Se vocês precisarem de bênçãos, invoquem o nome de Deus. Pai Ansanhon, nos abençoe muito. Cantemos louvores ao nome do nosso Pai Celestial. Esse nome deve sempre ser o fruto de nossos lábios. Onde quer que esse nome seja celebrado, onde quer que esse nome seja louvado, Deus virá e abençoará o seu povo. Às vezes, pode haver um problema, mesmo que os médicos prescrevessem para as pessoas, conforme o livro de medicina, devido às diferentes constituições corporais. No entanto, as palavras da Bíblia não têm efeito adverso. O livro de medicina, Dom Ibogam, mostra como o gengibre funciona nas pessoas em geral. E isso não significa que a sua eficácia será aplicada a todos. Essa planta não deve ser prescrita para aqueles em que ela funciona mal. No entanto, a Bíblia, a palavra do nosso Deus, nos diz claramente: onde quer que queiram ser benditos, lá honrem o meu nome. Onde quer que o nome de Deus seja honrado, Deus virá e fará o quê? Ele abençoará aqueles que o honram. Se não conhecermos a autoridade e o poder do nome de Deus, chegaremos a estar instáveis e hesitar em fazer algo. Devemos prescrever o nome de Deus para aqueles que têm alguns sintomas, já que nós não proclamamos nem falamos o nome com coragem. Infelizmente, às vezes, não podemos carregar a obra do Evangelho conforme Deus deseja. Agora, vejamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Do que nós somos, o quê? Somos testemunhas. Pela fé em quê? Pela fé em o nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. O nome de Deus curou um enfermo. O nome de Deus trouxe esse tipo de resultado abençoado. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nos desperta para o fato de que, pela fé nesse nome, a doença do homem foi curada. Ele pôde ter saúde perfeita.
Deus deu as bênçãos ao lugar onde o seu nome foi honrado. E o enfermo, com a fé no seu nome, foi fortalecido. Vejamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? Recebe remissão de pecados. Pessoal, este é o poder do nome de Deus. Até mesmo alguns pedaços de gengibre são eficazes para fazer desaparecer a fleuma, parar o vômito e curar resfriado e furúnculos. Quem confia no nome de Deus, na época do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e onde quer que o nome de Deus seja invocado, há a incrível graça e obra do Espírito Santo. Mas, se não usarmos muito o nome, poderemos ver tais incríveis milagres? Nunca, no mundo, há muitas pessoas que querem a salvação e que querem a remissão de seus pecados. A essas pessoas, todos nós devemos anunciar e entregar o nome de Deus, não é mesmo? Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Os apóstolos da igreja primitiva e os antepassados da fé sabiam a importância do nome. Então, eles estavam prontos para morrer pelo nome e cumprir toda a sua missão de pregá-lo. Vejamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13. Então, ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para, o quê? Morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Com isso, ele quis dizer, toda a humanidade precisa do perdão de pecados e da salvação pelo nome de Cristo. Como poderei suportar se eu ficar parado sem divulgar esse nome? Sempre que ele pregava pelo nome de Jesus, os fariseus, os escribas e os saduceus iam até ele e o proibiam de falar nesse nome, dizendo: Por que você causa problemas falando em nome de Jesus? No livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver muitos registros sobre o impedimento de pregar nesse nome, Jesus. Naquele momento, Pedro e João disseram: Julguem por si mesmos se está certo aos olhos de Deus obedecer a vocês e não a Deus. Deus nos concede as bênçãos, o perdão dos pecados e o dom da salvação através desse nome. Então, por que vocês estão me parando de pregar com esse nome? No capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver o quão fortemente os apóstolos da igreja primitiva estavam contra eles. Pessoal, o nome de Deus deve se tornar conhecido por todas as pessoas do mundo. O nome de Deus deve ser entregue a todos e estar sempre em nossos lábios. Por isso, o nome An San Hong aparece muitas vezes nas letras do Novo Cântico hoje. Devemos chamar o seu nome, o quanto for possível, e cantar louvores à glória da Nova Jerusalém também. Pessoas confiam na eficácia do gengibre, como está descrito naquele livro de medicina, e seguem suas instruções. Então, quanto mais devemos confiar na Bíblia, que nos diz, fazei, então isso será feito? Onde quer que o nome de Deus seja chamado, as bênçãos se derramam ali. Onde quer que o nome de Deus seja chamado, o perdão dos pecados é dado. Onde quer que o nome de Deus seja chamado, a salvação é concedida. Onde quer que invoquemos o nome do nosso Deus, a vida é eterna, o reino dos céus e tudo o que desejamos serão dados. Devemos chamar o nome de Deus com diligência. A Bíblia diz que sejamos perseverantes na oração. Sempre que oramos, qual nome nós definitivamente chamamos? O novo nome, An San Hong. Se estivéssemos na época do Pai, nós iríamos chamar o nome Jeová.
Se estivéssemos na época do Filho, nós iríamos chamar o nome Jesus. Agora, estamos na época do Espírito Santo. O momento em que chamamos o novo nome, Ansanhon, é na hora da oração. Por isso, Deus nos ensinou a nos devotar sempre à oração e a orar sem cessar, certo? Quanto à promessa do perdão dos pecados, pelo nome de Deus, podemos confirmar isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o quê? Invocando o nome dele, o nome de Deus. O batismo é uma das cerimônias das quais devemos participar para o perdão dos pecados. Qual nome deve ser invocado na cerimônia do batismo? O nome de Deus. Já que vocês foram batizados, vocês devem saber como a cerimônia é feita. No começo da cerimônia, há um ritual de chamar o nome de Deus. O batista chama Deus Pai Jeová, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, Ansanhon, certo? A Bíblia diz que chamem o nome Jesus, o nome do Senhor, e tenham seus pecados lavados. Não é a água que lava os nossos pecados. A Bíblia nos diz claramente que recebemos o perdão dos pecados através do nome. Tudo o que fazemos, onde quer que estejamos, devemos anunciar o nome Ansanhon orgulhosamente e testemunhar sobre esse nome. Aqueles que não sabem o nome Ansanhon não podem ser salvos nesta época. Desta forma, todos nós devemos testemunhá-lo com toda a confiança. Vocês e eu, vamos todos sempre glorificar esse nome. Vamos olhar a primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Enquanto pregamos, apresentamos e anunciamos esse nome, às vezes, podemos passar por provações e enfrentar dificuldades. Se acontecer isso com vocês, será uma bênção para vocês. Vocês e eu, nós devemos entregar este nome, anunciá-lo e explicá-lo, para que os ouvintes possam entender e aceitar. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes, o quê? A vida eterna, a vós outros que credes, em o nome do Filho de Deus. O que aqueles que creem em o nome do Filho de Deus têm? Eles têm a vida eterna. O nome tem tal eficácia. Sempre que somos tentados, em todas as coisas, do mundo espiritual, toda vez que enfrentamos muitas coisas amargas, quem procuramos em oração, ajoelhando-nos? O nome de quem chamamos? Nós buscamos a Deus. Nós invocamos o seu nome. Há caminhos malignos como laços, armadilhas e espinhos que Satanás estendeu. Deus, através do seu nome, os torna nivelados. Todos nós devemos crer que o nome de Deus tem tamanha autoridade e poder. Hoje, temos confirmado algumas coisas sobre como o nome de Deus mostra o seu poder e autoridade. Mas existem mais coisas sobre isso na Bíblia. Vamos nos orgulhar do nome e pregar pelo nome. Então, ele não sairá de nossos lábios. Não devemos sempre
louvar a Deus e glorificá-lo? Deus prometeu, onde quer que o meu nome seja honrado, onde quer que eu seja honrado pelo meu nome, eu derramarei as minhas bênçãos. Família de Sião, todos vamos guardar profundamente em nosso coração o nome de Cristo Ansanhun, que veio a esta terra, nesta época do Espírito Santo, e o nome da Nova Jerusalém, a Mãe Celestial. E vamos sempre repetir os nomes deles em nossas orações e em nossas pregações. Na época do Pai, todos aqueles que invocaram o nome de Jeová puderam ser salvos. Na época do Filho, onde quer que invocassem o nome de Jesus, efetuavam-se o perdão dos pecados e a vida eterna. Nesta última época do Espírito Santo, ocorre o mesmo, quer nas épocas do Pai e do Filho, quer na época do Espírito Santo. O nome de Deus tem tal grande eficácia, autoridade e poder. Eu espero que vocês e eu, todos os filhos de Sião, confiemos nas palavras da Bíblia, ainda mais, sem esquecer nenhuma delas. Com isso, eu gostaria de terminar o sermão de hoje. Muito obrigado.